Olá, bem-vindo ao HS Canal. Quase todos os dias temos publicações de vídeos sobre vários assuntos. Se você se identificar com o nosso conteúdo, dê seu like, faça seus comentários, assine o canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Obrigado por acessar e assistir nossos vídeos. Abraços. No entanto, é importante observar que o ateísmo marxista não é uma característica intrínseca de todas as interpretações do marxismo. Existem versões aceitas e variantes do marxismo que são compatíveis com a religião, e muitos marxistas ao redor do mundo mantêm suas crenças religiosas enquanto aderem aos princípios políticos e psicológicos do marxismo. Críticas e debates. As visões de Stalin e Marx em relação à religião têm sido alvo de críticas e debates ao longo dos anos. Alguns argumentam que a repressão religiosa sob Stalin foi uma violação da liberdade de religião e uma forma de concentração aos crentes. Acredita-se que a negação total da religião tenha contribuído para uma sociedade opressiva e para a negação das liberdades individuais. Quanto às ideias de Marx, os críticos argumentam que sua análise da religião como uma forma de alienação e sua visão do ateísmo como parte do processo revolucionário não são universalmente satisfatórias. Argumenta-se que uma religião pode desempenhar um papel positivo na vida de muitas pessoas, oferecendo consolo, orientação moral e um senso de comunidade. É importante reconhecer que a interpretação e a aplicação das ideias de Stalin e Marx em relação à religião e ao ateísmo variam amplamente. Diversos pensadores marxistas e estudiosos do comunismo têm diferentes abordagens e perspectivas sobre essas questões. O que podemos entender sobre a repressão religiosa sob o regime de Stalin, uma violação da liberdade de religião e uma forma de aumento e concentração de crentes no mundo. A repressão religiosa sob o regime de Stalin, líder da União Soviética de 1924 a 1953, constituiu uma das mais severas violações da liberdade de religião na história. O governo soviético, em seu empenho de promover o ateísmo e consolidar o poder do Estado, perseguiu e suprimiu ativamente as práticas religiosas, iniciada em um aumento e concentração de crentes no mundo. Neste ensaio, exploraremos essa temática, analisando as razões por trás da repressão religiosa, as consequências para a liberdade religiosa, e o efeito paradoxal de fortalecer a fé no meio à opressão. Contextualização histórica. Para compreender plenamente a repressão religiosa sob Stalin, é necessário situá-la no contexto histórico da União Soviética pós-Revolução Russa de 1917. A Revolução trouxe consigo uma ideologia comunista que defende o materialismo dialético e via a religião como um obstáculo ao progresso socialista. A liderança do Partido Comunista via a religião como uma ameaça à coesão social e ao controle estatal, buscando, assim, sua exclusão e eliminação. A violação da liberdade religiosa. A repressão religiosa sob Stalin constituiu uma clara violação da liberdade de religião, um direito humano fundamental. Milhares de igrejas e sinagogas foram fechadas, líderes religiosos foram perseguidos, e a prática da fé foi considerada incompatível com a visão do mundo comunista. O Estado empreendeu uma campanha sistemática para erradicar a religião, controlando e reprimindo qualquer manifestação religiosa, privando os cidadãos do direito de acreditar e adorar conforme suas convicções pessoais. Concentração de crentes. Embora a intenção do regime de Stalin fosse eliminar a religião, a repressão teve um efeito paradoxal ao provocar um aumento e concentração de crentes. Ao reprimir e sufocar a religião, o Estado confere a ela um status de resistência e força para muitos indivíduos. A opressão intensificou a fé dos crentes, levando-os a se reunir clandestinamente e praticar sua religião de forma mais fervorosa. Dessa forma, a repressão acabou fortalecendo a religião ao invés de suprimi-la. Diáspora religiosa. Qualquer comunidade religiosa que vive dispersa do seu lugar de origem. Outra consequência da repressão religiosa sob o regime de Stalin foi a diáspora religiosa, na qual muitos crentes fugiram da União Soviética em busca de liberdade religiosa em outros países. Esse fluxo migratório resultou em um aumento da concentração de crentes em comunidades religiosas no exterior. A disseminação dessas comunidades no mundo contribuiu para a preservação e captura de diferentes religiões e tradições, mesmo em meio à opressão imposta pelo regime soviético. Legado da repressão religiosa. Embora a repressão religiosa sob Stalin tenha diminuído significativamente após sua morte, o legado dessa política repressiva ainda faz sentido em alguns países.
A liberdade de religião continua sendo uma questão delicada e muitos governos autoritários ainda perseguem e suprimem a religião como um meio de consolidar seu poder. Além disso, a experiência da repressão religiosa sob o regime de Stalin ressalta a importância de proteger e defender a família, como base principal de toda a sociedade, e a liberdade de religião como um direito humano fundamental, essencial para a coexistência e a diversidade cultural. Portanto, a repressão religiosa sob o regime de Stalin na União Soviética foi uma clara violação da liberdade de religião e um exemplo de extremo controle estatal sobre a crença individual. Embora a intenção do regime fosse eliminar a religião, a repressão teve efeitos paradoxais, fortalecendo a fé dos crentes e levando a um aumento e concentração de crentes no mundo. A experiência dessa repressão serve como um motivado da importância da liberdade de religião e destaca a necessidade de proteger a família, como direito fundamental de todas as sociedades. Nossa Senhora desvela os símbolos do livro do Apocalipse 12, o grande dragão vermelho. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de dar à luz. Apareceu ainda outro sinal no céu, era um grande dragão de fogo com 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças tinha 7 coroas e com a sua cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu e lançou-as à terra. Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 4. Nossa Senhora ao Padre Stefan Gobi. 14 de maio de 1989, Santuário de Tindari, Sicília, Festa de Pentecostes, número 405. O enorme dragão vermelho. Só o Espírito do Senhor pode vencer a potência e a força vitoriosa do enorme dragão vermelho, que, neste vosso século, se desencadeou por toda a parte, de maneira terrível, para seduzir e enganar toda a humanidade. O enorme dragão vermelho é o comunismo ateu que difundiu em toda a parte o erro da negação e da obstinada recusa de Deus. O enorme dragão vermelho é o ateísmo marxista, que se apresenta com 10 chifres, isto é, com a potência de seus meios de comunicação, para conduzir a humanidade a desobedecer aos 10 mandamentos de Deus, e com 7 cabeças, tendo sobre cada uma delas um diadema, sinal de poder e realeza. As cabeças coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ateu se estabeleceu e domina com a força do seu poder ideológico, político e militar. A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão das terras ocupadas pelo domínio incontestado do ateísmo comunista. O enorme dragão vermelho conseguiu, nestes anos, conquistar a humanidade com o erro do ateísmo teórico ou prático, que já seduziu todas as nações da Terra. Conseguiu-se assim construir uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista, árida e fria, que traz em si os germes da corrupção da morte. O enorme dragão vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a humanidade do domínio de Deus, da glorificação da Santíssima Trindade, da plena atuação do desígnio do Pai que, por meio do Filho, a criou para sua glória. O Senhor revestiu-me com a sua luz e o Espírito Santo com o seu divino poder. Assim apareço como um grande sinal no céu, como uma mulher vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do domínio do enorme dragão vermelho e reconduzi-la a toda a perfeita glorificação da Santíssima Trindade. É por isso que formo o exército dos meus filhos mais pequeninos, em todas as partes do mundo, e peço-lhes que se consagrem ao meu coração imaculado. Assim levo-os a viver somente para a glória de Deus, por meio da fé e da caridade, e cultivo-os, eu mesma, zelosamente, no meu celeste jardim. Apresento-me então, cada dia, diante do trono do meu Senhor numa atitude de profunda adoração, e abro a porta de ouro do meu coração imaculado e ofereço nos meus braços todos estes meus filhos dizendo, Santíssima e Divina Trindade, na hora da vossa universal negação, eu vos apresento a homenagem da minha materna reparação. Por meio de todos estes meus pequeninos que cada dia formo para a vossa maior glorificação. Assim ainda hoje o Senhor recebe, da boca das crianças e dos lactantes, o seu louvor perfeito. Nossa Senhora em Fátima. Carta da Irmã Lúcia a João Paulo II, 12 de maio de 1982. A Rússia invadiu o mundo com os seus erros. E ainda que não alcancemos a ver o cumprimento da parte final desta profecia, percebemos que nos vamos dirigindo a esse fim a grandes passos.
Se não renunciamos ao caminho de pecado, de ódio, de vingança, de injustiça violando os direitos da pessoa humana, de imoralidade e de violência. E não digamos que é Deus que nos castiga assim, porque são os homens sozinhos que se preparam eles mesmos o castigo. Deus adverte-nos primorosamente e nos chama ao bom caminho, respeitando a liberdade que nos deu, por isso os homens são responsáveis. Nossa Senhora no Escorial, dia 11 de dezembro de 1981. Minha filha, em cada dia que passa, os seres humanos são piores. Os ministros de Deus, os sacerdotes e bispos, descuidaram a oração e a penitência, e o demónio apoderou-se deles. Tornaram-se essas estrelas errantes que o velho dragão arrastará com a sua cauda para os destruir. Deus vai permitir a Satanás semear a divisão entre os governantes, as sociedades e as famílias. Haverá muitos tormentos físicos e morais. Deus abandoná-los-á a todos e mandar-lhes-á muitos castigos. Nossa Senhora, dia 8 de janeiro de 1982. Pedi pela Rússia. A Rússia é o chicote de toda a humanidade, pedi que se converta, rezai o Santo Terço com muita devoção, porque, por meio dele, estão a salvar-se muitas almas. Adeus, minha filha. Nossa Senhora, dia 11 de fevereiro de 1982. Meus filhos, rezai o Santo Terço. Terço tem muito poder. Quero que peçais por todos os bispos, cardeais, arcebispos, porque muitos deles são políticos de destruição. Nossa Senhora, dia 8 de dezembro de 1982. Meus filhos, peço oração e penitência. Volto a dizer-vos que prometo que o meu coração imaculado salvará todo aquele que lhe peça a graça necessária, tal como prometi um dia que a Rússia seria convertida, meus filhos. A Rússia será convertida. Nossa Senhora, dia 25 de julho de 1983. Rezai pela Rússia, meus filhos, pois na Rússia está o dragão das 7 cabeças que quer apoderar-se da maior parte da humanidade. Rezai ao meu coração imaculado, para que a Rússia seja convertida. A Rússia, se não fizerdes oração e sacrifício, será o chicote da humanidade. Pedi que se converta, meus filhos, mas com oração e sacrifício. Nossa Senhora, dia 3 de maio de 1986. Há muitos anos, pedi pela conversão da Rússia, mas não se faz o que eu pedi. Peço de modo particular a consagração da Rússia. Nossa Senhora, dia 2 de agosto de 1986. O dragão das 7 cabeças está a apoderar-se da maior parte do mundo, especialmente das minhas almas consagradas que desempenham altos cargos na Igreja. Satanás intromete-se com o fim de as arrebatar do nosso coração e elas deixam-se arrastar. Triunfaram no mundo os 7 pecados capitais. Os homens deixam-se levar pelas forças do mal. Intercedei junto do meu imaculado coração, que há de reinar e triunfar, esmagará a cabeça do dragão, quando estiver reunido o nosso número de eleitos. Padre Gobi, número 8, dia 28 de junho de 1973. Estes meus filhos sacerdotes que traíram o Evangelho para favorecer o grande erro demoníaco do marxismo. Será sobretudo por causa deles que há de vir, em breve, o castigo do comunismo que despojará a todos de tudo. Serão estes meus pobres filhos que darão início à grande apostasia. Beata Helena Aiello, Nossa Senhora, 1959. E se os homens não se voltarem para Deus, um fogo purificador cairá dos céus, como uma tempestade de neve, sobre todas as pessoas e uma grande parte da humanidade será destruída. Os únicos meios válidos para travar a divina justiça são a oração e a penitência, voltando para Deus com verdadeiro arrependimento pelos pecados cometidos, assim o castigo de Deus será cernado pela misericórdia. A humanidade jamais encontrará paz se não voltar ao meu imaculado coração como Mãe de Misericórdia e Mediadora dos homens, e ao coração do meu Filho Jesus. Sexta-feira Santa, 1960. Grandes calamidades cairão sobre o mundo e trarão confusão, lágrimas, lutas e dor. Grandes terremotos destruirão cidades e países inteiros, e virão epidemias, fome, e uma terrível destruição, especialmente nos lugares onde estão os filhos das trevas, nações pagãs e anticristãs. Se não rezarmos, a Rússia avançará sobre a Europa, e particularmente sobre a Itália, trazendo muita ruína e grande destruição. Por isso os sacerdotes têm que estar na primeira linha defendendo a Igreja, com o seu exemplo e santidade de vida,
o materialismo está a entrar com muita força em todas as nações, e o mal prevalece sobre o bem. Os governantes do mundo não entendem isto, porque eles não têm o Espírito de Cristo, e com a sua cegueira não veem a verdade. Em Itália, alguns líderes intitulando-se de cristãos são lobos ferozes vestidos com pele de cordeiro, abrem as portas ao materialismo, e promovem ações desonestas, irão trazer a ruína sobre Itália. Divulgai as devoções ao meu Imaculado Coração, de Mãe de Misericórdia, mediadora dos homens. Manifestarei a minha parcialidade por Itália, que será preservado do fogo, mas os céus ficarão cobertos com densas trevas, e a terra será agitada por implacáveis terremotos que abrirão profundos abismos. Províncias e cidades serão destruídas, e todos irão chorar que o fim do mundo chegou. Incluindo Roma, que será castigada com justiça pelos muitos e graves pecados, porque aqui o pecado chegou ao seu limite. Nossa Senhora disse: como vive a juventude na perdição. Quantas almas inocentes se encontram numa rede de escândalos. O mundo converteu-se num vale inundado, cheio de impureza e corrupção. Algumas das maiores tribulações da divina justiça estão, todavia, para chegar antes do dilúvio de fogo. Durante muito tempo adverti os homens de muitas maneiras, mas eles não ouvem os meus avisos maternais, e continuam pelos caminhos da perdição. Mas em breve manifestações terríveis serão vistas, que farão abanar até os pecadores mais empedernidos. Grandes calamidades cairão sobre o mundo e trarão confusão, lágrimas, lutas e dor. Grandes terremotos destruirão cidades e países inteiros, e virão epidemias, fome e uma terrível destruição, especialmente nos lugares onde estão os filhos das trevas, nações pagãs e anticristãs. Nestas horas trágicas o mundo precisa de oração e penitência, porque o Papa, os sacerdotes e a Igreja estão em perigo. Se não rezarmos, a Rússia avançará sobre a Europa, e particularmente sobre Itália, trazendo muita ruína e grande destruição. Por isso os sacerdotes têm que estar na primeira linha defendendo a Igreja, com o seu exemplo e santidade de vida. O materialismo está a entrar com muita força em todas as nações, e o mal prevalece sobre o bem. Permissão para publicar, Monsenhor Luciano Guerra. Permissão concedida, Dom Virgílio Antunes. Revisão, Padre Cristino. Capítulo 13. O segredo escrito. Nossa Senhora permite que Lúcia escreva o segredo e dá-lhe novas luzes. Dia 3 de janeiro de 1944. E senti o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus, e nele vi e ouvi. A ponta da lança como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Ela estremece, montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo no redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz suave que dizia: no tempo uma só fé, um só batismo, uma só Igreja, santa, católica, apostólica. Na eternidade, o céu. O Papa João Paulo II em Fulda, Alemanha, 1980. A revista alemã Steam des Glaubens, outubro de 1981, referiu-se a uma troca de impressões que o Papa João Paulo II teve com um grupo escolhido de católicos alemães em novembro de 1980. Perguntaram ao Santo Padre: o terceiro segredo de Fátima não devia já ter sido publicado por volta de 1960? O Papa João Paulo II respondeu: dada a gravidade do seu conteúdo, os meus antecessores na cadeira de Pedro preferiram diplomaticamente adiar a publicação, para não encorajar o poder mundial do comunismo a tomar certas atitudes. Por outro lado, é suficiente todos os cristãos saberem isto. Se há uma mensagem em que está escrito que os oceanos inundarão vastas áreas da Terra,
e que, de um momento para o outro, milhões de pessoas morrerão, certamente a publicação de uma tal mensagem já não é algo muito desejável. Apocalipse capítulo 6, versículos de 12 a 17. E quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro, como um pano de crinas, e toda a lua ficou como sangue. As estrelas caíram do céu à terra, como os figos verdes caem de uma figueira sacudida por um furacão. O céu foi afastado, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. Os reis da terra, os poderosos, os generais, os ricos, os fortes, todos, escravos e livres, se esconderam nas cavernas e nos rochedos das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da cólera do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua cólera, e quem poderá resistir? Mateus capítulo 24, versículo 7. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários sítios. Tudo isto será apenas o princípio das dores. La Salette 1846. As estações mudarão. Os astros perderão os seus movimentos regulares. A lua só refletirá uma débil luz avermelhada. A água e o fogo imprimirão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos, que tragarão montanhas e cidades inteiras. Terremotos que engolirão países. Livro de Apocalipse, o quinto Evangelho. Apocalipse capítulo 8, versículos de 8 a 12. Quando o segundo anjo tocou a trombeta, uma espécie de grande montanha de fogo foi lançada ao mar. A terça parte do mar transformou-se em sangue. Morreu a terça parte dos seres vivos do mar e a terça parte dos barcos foi destruída. Quando o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela que ardia como uma tocha chamejante. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as nascentes das águas. O nome da estrela é Absinto. Uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por causa das águas que se tinham tornado amargas. Dr. António Bessa, trata-se do fim do mundo? Não. Trata-se do fim dos tempos. Já vimos como em La Salette é anunciado, para depois do castigo, um tempo de paz e de reconciliação entre Deus e os homens. É inequívoca a frase de Jesus que acabamos de ler, no Escorial: várias nações ficarão destruídas e as que ficarem serão purificadas. As que ficarem. Já em 1981, o Senhor tinha dito a Amparo: diz-lhes que o juízo das nações está muito perto. 20 de novembro de 81. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.